Salve sétimo ano! Olha aí, não precisa mais esperar, a sua aula está começando agora diretamente aqui ao vivo pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno, vou apresentar essa aula de ciências para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vulcões e terremotos, né? A importância disso aí dentro de um contexto que vem aí junto das habilidades que estão sendo trabalhadas e tal. E para isso, é necessário que a gente tenha aí alguns combinados aqui iniciais. Primeiro, que se você perdeu alguma aula nossa aí, não hesite. Os professores, inclusive, que buscam aí as habilidades, os PowerPoints, podem ter também acesso a isso lá no repositório do Centro de Mídias de São Paulo. Também as aulas perdidas nos canais do YouTube e do Facebook. É importante também, você, professor, que está aí com seus alunos reunidos, quando da disponibilidade e da possibilidade, a gente sabe aí a correria que vocês têm aí durante as aulas, na reunião com os alunos também, os problemas múltiplos, mas quando for possível, quando tiver essa possibilidade, coloca o nome do seu aluno, coloca a cidade, coloca a escola que você está representando aí. A gente vai ter o maior prazer aqui dentro das possibilidades nossas também de ler. Esse momento de interação é extremamente importante. E falando aí em interação, de momento importante, a gente tem aqui uma figura ilustre para fazer a moderação dessa aula de hoje. É o professor Antônio Russo, conhecido de vocês, né? E aí, professor Antônio Russo? Bom dia, Carlos Magno, é um prazer imenso estar aqui com você, né? Mais uma vez, né? Porque de sexta-feira você é meu parceiro nas aulas de geografia. Prazer aí estar aí com os alunos e os professores aí nessa aula de ciências. E já começando aqui, ó, falando aqui, ó, professora Elizabeth, aluna Giovana, ama as aulas com o Magníssimo. Olha só, não, você inventou isso aí. Não, tá aqui. Magníssimo, tá? A produtora tá afirmando aí, tá sim. Professor Antônio Russo é uma pessoa muito cara que a gente tem sempre o maior prazer de fazer aqui essas parcerias, um grande amigo, um grande parceiro. Então, para essa aula aqui não poderia ser diferente. Quando a gente fala de vulcões e terremotos, a gente tem uma integração aí de duas ciências, né? Aliás, é um ponto muito bacana da ciência, o ponto da observação que a gente tem desde os povos primitivos, de ver aí a manifestação da Terra em algumas condições, em algumas localidades, desse bruto aí que é o vulcão, mas também os terremotos e outros espetáculos fenomenais aí da natureza. A gente está citando aqui dois, mas tem os maremotos também, tem os tsunamis, né? São manifestações que a gente observa, e a observação científica de vulcões é que fez a gente entender várias coisas da geologia, não é, professor? Na verdade, da geofísica, né? Analisando ali uma dinâmica, eu gosto muito dessa palavra, da dinâmica que a Terra tem, né? E por isso tem algumas teorias até que eu acho que forçam um pouco a barra, mas consideram a Terra como um aspecto que tem uma certa vida, né? Pulsante e tal. É por causa dessa dinâmica. E de onde a gente tirou essa ideia de dinâmica? Os vulcões. Bom, vamos ao objetivo dessa aula aqui, que foi pensada para vocês com todo carinho. Olha só, a habilidade que a gente vai trabalhar nesta aula é a habilidade 15, investigar justamente os fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis, e justificar a rara ocorrência desses fenômenos aqui no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. Aí já tem uma coisa extremamente científica, que é a hipótese, né? A argumentação teórica, são coisas que você já pode ir até anotando no seu caderno, né? O que nós vamos fazer nesta aula? Ó, aviãozinho aí do Joel. A gente vai interagir no chat, a gente vai resolver atividades, vai fazer aí as considerações, trocando experiência, vai fazer aí a reflexão das coisas, compartilhar informações, enfim. Como que a gente deve acompanhar essa aula? Uma recomendação sempre que a gente tenha aí pautado, tenha o seu caderno à mão para fazer ali as anotações das suas dúvidas, das suas pesquisas futuras, ali de alguma coisa que você queira aprofundar depois. E não esquece, identifica a sua aula com data e título. Muito bem. O objetivo dessa aula é entender os fenômenos como terremotos e erupções vulcânicas e também refletir sobre a ocorrência desses fenômenos no Brasil. Refletir, quando a gente fala em refletir, é justamente criar a argumentação, criar aí, a partir da observação, tirar aí algumas reflexões, algumas coisas que podemos usar como argumento científico. Muito bem.
Eu queria começar já com uma enquete para aqueles que não têm, por algum motivo, aí, as condições de nos responder aqui, que estão no aplicativo, né? Inclusive, falando em aplicativo, tem algum recado? O pessoal está quietinho? Tá agitado aqui. Está agitado, está tudo esperando, está entrando em erupção, né, professor? Está entrando em erupção aqui, ó, e terremotos aqui também, ó. Pro Valdemir, abraços aos professores do Centro de Mídia, Prof. Gil, do Carlos Catone. A Ana Célia, bom dia, professora Ana Célia, Escola Durvalindo Grião, Aditina. E aí também, vários bom dias aqui, ó. Bom dias a todos, professor Gil, professora Maria, professora Claudineia, professora Mary, da Escola Francisco Duarte, da cidade de Ibirarema, região de Ourinhos. Olha só, estamos juntos aí. Vamos esperar então aí a participação de vocês aqui, que eu já vou soltar a enquete. Primeiro eu vou ler para aqueles que não tiverem as condições e não estão nos aplicativos aí também poder fazer a participação. Pode escrever aí no chat também se você tiver algum problema. O que é um vulcão? Alternativa A, é uma estrutura criada pelo ser humano. B, é uma estrutura geológica. Ou alternativa C, é uma placa tectônica. Vamos então aos 30 segundos dessa enquete para vocês. Bom, Magnum, resultado aí, ó. Então vamos começar de ordem crescente, ó. O A deu 6%. Apenas 6. Que é uma estrutura criada pelo ser humano. A segunda ficou aí, a C, é uma placa tectônica, 25%. 25? É C, item C. Isso. Item C, 25%. Índice, porque o maior de todos é a B, é uma estrutura geológica com 67%. Nossa, olha os caras aí nos brindando e nos dando toda essa alegria e tal. Veja só, o vulcão, apesar de ser criado aí em algumas condições pelo ser humano, em experimentos e tudo mais, ele não é necessariamente uma criação humana, é uma criação da natureza e faz parte, como eu falei lá no comecinho da aula, de uma dinâmica, né, que a gente vai ver um pouquinho aqui durante a aula, dinâmica do próprio planeta Terra, né? Então, é uma estrutura geológica que tem a ver aí com vários aspectos, alguns deles nós vamos levantar nas aulas de hoje. Né? A professora Elisa aqui respondeu, tá vendo? É uma estrutura geológica, tá. E a professora Elizabeth respondeu aqui, que a aluna Giovana respondeu item B, agora ela viu lá, estrutura geológica. Tá, então é um pouquinho mais que 67%, comportando as pessoas que não estão participando diretamente pelo aplicativo, muito bem. E tem a ver com uma placa tectônica, então quem colocou placa tectônica pode ter confundido, né, professor Russo? Às vezes, ouviu falar de placa tectônica, tem alguma coisa a ver com vulcão e tal, enfim. Pode ter acontecido aí essa confusãozinha, mas não é. É uma estrutura geológica, muito bem. E aí a gente tem uma foto, uma foto em planta, né, vista de cima de um vulcão em erupção, né? Ponto de vista da estação espacial, deu um zoom aí da erupção do vulcão de Mount Cleveland, nas Ilhas Aleutas, no Alasca. Gelado pra caramba ali, hein? Nos Estados Unidos. E mesmo assim, como pode um lugar gelado ter vulcão? Tem várias regiões aí. A Cordilheira dos Andes também é uma área gelada, de tem vulcão. Mas as placas tectônicas não. Então não é uma coisa de superfície. Não. É uma situação que nós chamamos de movimentos endógenos, né? Que fazem parte aí do interior da Terra. Quer dizer do interior, né? Então veja, é o que eu falava lá no comecinho da aula. Pega isso daí, já anota, olha só que bacana. O que a gente vê é um fenômeno de superfície, mas o que acontece é um fenômeno interno, né? É um fenômeno de camadas da Terra, digamos assim. De camadas internas da água, tá certo, professor? Da Terra. Da Terra. Então, a gente tem aí alguma coisa ali que, de alguma forma, acaba repercutindo na superfície e que precisa de um pouco mais de análise científica para a observação. Só sai esse poeirão, aliás, essa poeira, essa
jogada fumacenta que joga o vulcão, você pode pesquisar aí, aluno do 7º ano, a intoxicação por essa fumaça do vulcão é a maior palavra da língua portuguesa. Escreva aí no chat quem sabe, eu não sei. Você sabe essa? Do quê, né? A maior palavra da língua portuguesa é um problema que a gente tem de respiratório causado por respirar a fumaça do vulcão, a poeira do vulcão. Sabe, não escreve aí que vai ser engraçado. É só lembrando que isso aí já é uma erupção vulcânica, não precisa ser só o magma aí. Sim, sim. Só essa nuvem tóxica aí, né, com cinzas, já se demonstra aí que está em erupção já. E eu falo tremor de terra, né? Isso daí é violento, né? Porque essa camada expelida pelo vulcão, apenas dessas partículas que estão ali dentro ali da estrutura, ao colidir com a atmosfera e alguns tipos de nuvem, causa tempestades no lugar onde acontece. Então, esse fenômeno da erupção também causa um outro fenômeno que é de colisão de vapores e gases, causando uma tempestade eletromagnética. Pesquise aí também. Hoje tem muita pesquisa aqui na aula. Aí falando um pouquinho sobre o que acontece para ter uma erupção, vamos voltar aqui na tela para mim, olha. A teoria que nós temos é assim, o que acontece quando dá erupção vulcânica, que pode ser com a expulsão do magma. E se tem magma, ele tem que ter vindo do interior da Terra. Então, tem uma seta aqui, não sei se está acionada aqui a caneta, eu espero que sim, né? Esse magma, ele vai de alguma estrutura mais interna aqui, ó, que está aqui abaixo. Ele consegue ganhar, né, um canal aqui, consegue ganhar força, digamos, e dinâmica. É melhor falar dinâmica do que força. Ó, ele consegue aqui canais, e isso ele vai conseguindo com violência e derretendo aqui partes dessa própria estrutura já montada, que podem ter rochas, minerais e tal, e essa fusão, esse aquecimento é que causa justamente essa foligem que tem aqui, com muitas partículas sólidas misturadas com o gás, né, professor? Rochas, né? Pompeia, né, foi um exemplo disso, né, Magno? Coberto de fuligem, né? Partícula sólida, né? Quando o Vesúvio entrou em erupção, né, Pompeia foi... Primeiro aí chegou todo esse gás tóxico, né, intoxicou várias pessoas, né? E aí explodindo com várias rochas, chegando a 30 quilômetros de distância, porque chegou a uma cidade chamada de Herculano, que era mais ou menos 30 quilômetros de distância do Vesúvio. 30 quilômetros não é brincadeira, não. Agora, decorrências aí. Por muitas vezes, o prenúncio da erupção de um vulcão é acompanhado de certos tremores. Os tremores, eles são medidos aí numa escala, em várias escalas, mas a mais famosa é a Richter, né? E veja só, e isso nos leva ainda a uma outra teoria, que não é muito observável, mas dá para a gente concluir com a argumentação, que nós temos abaixo do nosso solo, aqui a gente tem, por exemplo, ó, vou escrever aqui o ar, aqui a gente tem a água, e como se fosse o reservatório, a superfície que deposita a crosta e tal, nós temos aqui as placas, chamadas placas tectônicas, né? Essas placas aqui, segundo a nossa teoria, elas podem ter um movimento, e esse movimento causado pela própria dinâmica desta parte aqui interna, né, a astenosfera, né, professor? Né, que tem aqui o famoso magma, né, que sai pelo vulcão quando ele expele, junto com a fuligem e tudo mais. O que pode acontecer é o seguinte, se de repente tiver aqui um encontro de placas, e se as placas não forem uma coisa só na superfície da Terra? E se forem várias placas? Essa é a teoria de que a gente tem várias placas em toda a superfície da Terra distribuídas, e essas placas, elas, pela dinâmica, podem se movimentar, e nesse movimento podem criar certas perturbações. Uma dessas perturbações pode movimentar o magma que estava aqui quieto e fazer o vulcão entrar em erupção. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, alguma observação, fica à vontade de escrever lá no chat, né? Aqui às vezes a gente fica aqui animado para falar as coisas, não sabe se está sendo bem claro, se não ficou bem claro. Ou seja, quando a gente fala em vulcão, eu consigo pensar em algumas teorias para explicá-lo. Primeiro, que há alguma coisa dentro da Terra que a gente chama de magma,
porque é isso que sai pelo vulcão. Poxa, faz sentido, né? E outra coisa, antes do vulcão entrar em erupção, geralmente eu tenho uma perturbação. Ora, se tem perturbação, é porque deve ter alguma coisa embaixo que perturba. Ora, essa perturbação pode ser causada pelo encontro de placas, e é isso que a gente pensa que acontece, né, professor? É verdade. Agora, esse pensamento ele é muito grande. Olha aí, a gente trouxe, faz parte da habilidade lá, a gente trouxe um vulcão. Eu posso falar que esse vulcão, Pico do Cabugi, em Angicos, no Rio Grande do Norte, é um vulcão extinto, professor? Na realidade, na realidade, ele nunca entrou em erupção. Pelos estudos feitos aí, ele nunca entrou em erupção, por isso que o formato dele é um formato original. Para quem conhece, para quem pesquisa lá, vai ver que o formato dele foi um formato original, que logicamente só sofreu processos exógenos, né, que é a questão da erosão, mas ele nunca sofreu uma erupção vulcânica e nenhuma força. É que interessante. Sabe o que acontece? O Rio Grande do Norte ele está em cima de uma placa. Essa placa é formada basicamente por uma rocha chamada basalto, que é uma placa muito dura e única, não tem falhas, não tem esses encontros que a gente falou para vocês na figura anterior. Então fica difícil você ter ligação, porque é pela dinâmica da superfície da Terra e do seu interno, né, junto em junção ali, que eu posso ter a ligação e a erupção do vulcão com a ligação do magma. Se eu não tenho falha nenhuma, eu não tenho como fazer a ligação, né? Então provavelmente isso daí foi uma ligação que poderia ser um vulcão, né, professor? Aí eu estou usando o argumento de que ele nunca entrou em erupção. E aí, as próprias placas, em alguma falha, se soldaram, não são suficientes para ter uma ligação com o magma. É um argumento, né? Aí a gente tem as ilhas vulcânicas de Fernando de Noronha, um vulcão que provavelmente entrou em erupção, deve ter sido um vulcão muito grande, e conseguiu criar ali na superfície certas imperfeições que ficaram a flor da água, né, que a gente chama de ilhas, né? São as ilhas vulcânicas de Fernando de Noronha, que fica lá em Pernambuco. É um exemplo também do que a gente está falando de ligação das partes internas da Terra com a externa. O Fernando de Noronha, na verdade, é um vulcão submerso, né? Então, todo ele? Todo ele. Então, ele tem mais ou menos 74 quilômetros de diâmetro, então ele é bastante extenso, né? Porque o arquipélago tem 21 ilhas, né? Então ele está extinto mais ou menos, né? Deixando assim de entrar em erupção há mais ou menos 20 mil anos. As condições ali de formação dessas ilhas, né, professor? Apesar da ligação do vulcão ser a característica daquele vulcão, quando você vai expelindo o magma e ele desce, ele também faz imperfeições que podem criar ilhas com esse magma que resfriou em contato com a água. O Havaí até hoje ele cresce, né? Sim, por causa sim. que o vulcão é ativo, então o magma vai esfriando, porque as águas no fundo do oceano são geladas, aí se concretiza e vai formando o Havaí. A Islândia, a mesma coisa. A Islândia é pior, a Islândia está acima de 3 vulcões ativos. Né? Já pensou? Ativos, né? A pessoa, se eles combinam e falam, vamos ativar de uma vez, imagina a Islândia onde vai parar, né? E se forem gêmeos, super gêmeos ativar, não. Não. Isso aí eles nem vão saber, porque não é da época deles. Mas eu vou falar uma coisa bacana para vocês. A própria estrutura da Terra, em termos de magma e superfície das placas tectônicas, que fazem uma pressão. É fácil de você pensar isso. Ó. Você pega uma bolacha, coloca em cima do leite e tenta apertar assim, a bolacha oferece uma resistência. É como uma placa tectônica em cima do magma, tá? Ou quando você vai brincar lá na piscina, você pega uma bola e aí vai brincar e tenta afundar a bola. Não consegue, né? Porque tem uma força que chama empuxo. O empuxo da Terra, estrutura, não permite grandes sobreelevações. É por isso que os montes mais altos que nós temos aqui têm um limite. Agora, onde esse magma embaixo da Terra é diferente, eu posso ter vulcões muito maiores. Sabe onde tem um vulcão gigantesco? Eu sei. Lá em Marte. Marte. Mostra aí na tela o Monte Olimpo, Olympus Mars. Ele tem uma superfície gigantesca, muito maior. Está marcado ali no desenho quanto tem? Não tem. Não tem, mas eu pesquisei. Quase 22 mil metros de altitude. Eu ia falar 23. Quase. Quem sabe não seja, porque não tem uma projeção. Quanto que você pesquisou, Pro? Pesquisei ontem. E quanto que deu? 21.900 metros. É quase 3 vezes mais do que a gente do tem pico aqui. do Everest, que é o maior
né, a altitude que nós temos no planeta. Caramba, você já pensou? Mas isso é o quê? Característica e estrutura do planeta, né? Para você se divertir aí, a gente trouxe mais uma figura também que eu gosto muito, ó. É um vulcão em erupção, lá numa... Isso mesmo que eu vou falar. Numa lua, uma das luas de Júpiter que realmente, justamente foi observado aí pelo Galileu com aperfeiçoamento do telescópio. Ele observou lá, não colocou o nome não, quem deu o nome foi depois. Ele observou aí essa lua que chama Io, tem a Europa também, Calypso e Ganímedes, tá bom? Essa aí, Io. O vulcão tem até nome, deve ser um nome de alguma divindade da Índia, Tivashtar. Deve ser isso, né, professor? Tivashtar. Olha lá que bacana. E a gente conseguiu lá fazer uma gravação e trazer aí para você, ó, especialmente para esta aula. Vamos para mais uma enquete? O negócio está ficando muito quente aqui, né, professor? Está quente, está quente. O chão está balançando. Olha aí a gente entrando aí quase que num terremoto. Vamos lá. O que é uma placa tectônica, hein? Afinal, seria uma placa de madeira? B, seria um bloco da parte sólida do planeta? Ou C, seria um tipo de vulcão? Responda aí para nós, a gente volta daqui a pouquinho. 30 segundos. Vamos lá, senhor Magno. Vamos lá, você que manda então. Eu espero que o pessoal tenha colocado a alternativa... Alternativa B, 84% é um bloco da parte sólida do planeta. Muito bem, é isso mesmo, é um bloco da parte sólida do planeta. Magno, a aluna Giovana, ela achou aquela palavra lá, viu? Não, mas você não vai falar não, né? Não, sem Fala só o comecinho da palavra. Pneumo. Pneumo. Termina com ótica. Começa com... Parabéns aí, você que pesquisou, é isso daí. Pesquisou, começa com pneumo e termina com... Ótica. Ótica. Fala a verdade, hein? Tem quantas letras? 46 letras, não dá. né? Aí não dá. Pra mim A Giovana que disse aqui, ó. Muito bem, olha aí esses alunos dando show sempre, né? E ela disse que ama as aulas aí de geografia e de ciências. Opa, um abração, obrigado. A gente faz com todo carinho, com toda devoção para você, né? E aí em colaboração sempre com os nossos professores. A professora Elizabeth, a professora dela. Legal, um abraço aí para a professora Elizabeth. Estamos sempre juntos, estamos juntos. Olha um mapinha, né? Bem legal aí, com um mapa diferente, né? Que é um mapa de, digamos assim, superfície, mas abaixo do que vemos, né? Dá para ver isso, Russo? Não dá para ver. Do que? As placas tectônicas, né? As grandes placas tectônicas. Na verdade aí, nós temos aí 52 placas, né, Magno? No total aí. No total. E é um raciocínio bacana que eu aprendi ainda quando eu era estudante lá com os meus professores lá de geografia e tudo mais. Tem uma coisa legal. Volta aqui para isso. Ó, tem uma coisa legal que é fácil da gente entender, né? Se acontece alguma coisa, por exemplo, aqui eu estou numa placa, né? Que é a linha do Equador, aqui tem uma placa enorme. Se por algum motivo, né, essa placa sofrer uma pressão aqui e abaixar, a parte de lá levanta, né? Então, se por algum movimento de água, enfim, de alguma coisa, de explosão atômica, por exemplo, acontecer dessa placa afundar aqui, alguma parte lá num outro lado, de um outro continente até, pode levantar, né? E isso é uma coisa perturbadora, né? É uma coisa meio perturbadora. Olha a placa sul-americana aqui, que é o que nos interessa. É uma placa grande que se comporta, vai até o limite lá da placa africana. E Scott, é isso? É isso, placa Scott. E de Nazca, né? De Nazca. O Peru tem uma falha, né? Tem. Não, mas na verdade, se você olhar lá, na parte oeste da América do Sul, tem lá, né, o encontro, né? E tanto é que tem as setas, né? Na verdade, ela tem lá as duas placas se indicando. Ela é a Cordilheira dos Andes. É onde bateu essa placa de Nazca com a placa americana, então foi gerando ali uma dobra, né? Isso. E essa dobra é a Cordilheira dos Andes. Tem uma zona Andes. de subducção que a gente fala, né? Uma placa, como a placa de Nazca é menor, ela acaba ficando abaixo da placa. Eu acho que eu tenho uma figura dessa aqui, ó. Ele mostrou aí. Aí, ó. A próxima aí, ó.
é a zona de subducção. Legal. É a formação da Cordilheira dos Andes. Puxa, esse desenho aqui, ele é bem explicativo, né, professor Russo? Olha só, porque a gente tem aqui, ali, tem justamente as placas, né? Que é o movimento convergente, né? As duas... De convergência. Que tem até as duas setas se encontrando, né? Exatamente, aqui em cima. Você consegue perceber que à medida que você vai batendo aqui, você pode ter essa ligação da astenosfera ou do magma, subindo aqui por certos orifícios e tudo mais e ganhando a superfície. Exatamente. Sensacional, espetacular isso daí. Aí é um movimento importante que é a convecção, né? O magma não sobe de graça, ele sobe porque tudo que é quente tende a subir, né? É o que acontece na chaminé, quando você faz um churrasquinho lá, para onde vai a fumaça? Vai para cima, porque ela é quente. Se ela é fria, ela desce. Isso. O magma acontece a mesma coisa. Isso para ajudar a gente a pensar aí na dinâmica das placas. Aí não vai dar tempo da gente falar sobre a dorsal mesoatlântica, eu prometo que eu volto a falar isso, mas é uma evidência, né, do movimento tectônico de placas que vai explicar. Coloca a próxima imagem, que aí eles aí vão sim, ter uma, né? Que vai explicar essa grande teoria que é da deriva continental, de que era tudo uma coisa só, Pangeia, e aí se separou, né? E isso é bom você pesquisar, porque é bacana de saber, é ciência pura raiz. Teoria de Wegener. Muito bem. Gente, eu adorei muito a aula aqui, espero que vocês tenham gostado também. Escreve aí pra gente, fala aí o que você gostou. Quero agradecer ao professor Russo. Eu que agradeço, que essa aula é maravilhosa.